Muito boa tarde a todos. Hoje é o Dia da Europa e, como tal, o Chega queria assinalar este dia com os seus candidatos ao Parlamento Europeu. Uma candidatura que esperamos vencer e que seja vencedora, e por isso estamos a lutar com muita firmeza, com vários tipos de ações e vários modelos de ações para termos um bom resultado europeu. E hoje a visita a esta zona faz também sentido porque encaixa em alguns dos temas que nós queremos a nível europeu trabalhar também. Um deles é a imigração, como é sabido, e que tem sido amplamente debatido nos últimos dias em Portugal. Nós queremos deixar claro que o problema que estamos a ter de imigração em Portugal pode ser evitado e pode ser controlado com medidas de controle efetivo das nossas fronteiras e das nossas entradas, e isto, aliás, não é exclusivo de Portugal, pelo contrário. Este, neste momento, é um problema transversal, enfim, à maioria, não a todos, mas à maioria dos países europeus. Todos enfrentam problemas migratórios sérios, este grupo a que me referi, e as eleições do Parlamento Europeu deste ano são uma oportunidade histórica para nós invertermos a política de portas abertas, de portas sem controle que a União Europeia tem tido. Recordo que nós, só no último ano, na União Europeia, só em pedidos de asilo, não estou a falar de imigração, estou a falar de pedidos de asilo, ascenderam a 1 milhão de pedidos de asilo. É impossível qualquer bloco aguentar isto. É impossível. 1 milhão num ano de pedidos de asilo. Foi também o ano em que o maior número de travessias irregulares passou o Mediterrâneo para vir para os nossos países da União Europeia. Portugal está a ser afetado grandemente, como se vê e como se viu em várias zonas do país nos últimos meses. E uma das nossas batalhas vai ser, sim senhor, a Europa sempre foi um continente que acolheu, Portugal sempre foi um país que acolheu, temos que acolher com regras, temos que acolher com cumprimento de leis restritas de entrada e, sobretudo, quem vem tem que vir através de um processo, tem que vir através de um processo legal, tem que vir através de um processo controlado, temos que saber quem são e não podemos deixar-nos invadir de gangues e de grupos oriundos do estrangeiro ou até de pessoas que vêm com boas intenções e acabam vivendo na rua, como nós temos aqui, infelizmente, tantas nesta zona. Que leis é que estamos a falar para permitir a entrada destas pessoas? Respondo já, deixem-me só dizer outro ponto que me parecia importante também, porque vamos batalhar também muito sobre isso nesta campanha eleitoral. Até pelo contexto português, geográfico, nós entendemos que a Agência de Controlo das Fronteiras da União Europeia, Frontex, poderia e deveria estar em Portugal. E vamos pedir e solicitar ao governo português que faça, junto das instituições em Bruxelas, essa passagem do Frontex para Portugal. Portugal é a fronteira ocidental da Europa, vira para o mar, liga ao Atlântico, e devia ser cá que estaria essa agência europeia. O Parlamento Europeu, com os nossos eurodeputados, vai fazer também esse trabalho, mas é tempo de bater um pouco o pé a Bruxelas e é isso que nós queremos fazer nesta campanha eleitoral. Nós aqui não temos só imigrantes, temos todo tipo de pessoas, imigrantes nacionais e pessoas, eu já aqui estive, vocês aliás também estiveram há uns meses. Nós temos trabalhado em duas dimensões, uma a nível nacional e outra a nível autárquico. A nível autárquico, aliás, com os nossos autarcas também, questionando seguidamente a Câmara de Lisboa, sucessivamente, como é que prometeu seguir as palavras do Presidente da República de acabar com os sem-abrigo, e eles existem cada vez mais. E, portanto, a Câmara de Lisboa tem que dar algumas soluções, seja de habitação ou da própria Câmara de Lisboa arrendar e subarrendar, seja a que preço for, os imóveis, ou com nova construção. E até agora a Câmara de Lisboa, de facto, não tem feito muito. Mas não é a Câmara de Lisboa que me preocupa tanto. É que, de facto, nós continuamos, ao fim deste tempo todo, sem ter nenhuma solução, e ontem viu-se no Parlamento novamente, há um grande debate sobre habitação, os partidos levam todos projetos de lei para debate e o Governo não leva nada. O Governo leva um projeto de resolução a dizer que um dia fará alguma coisa, aliás, projeto de resolução que chumbou. E, portanto, hoje isto é para mostrar o fracasso que tem sido este Governo também, quer na imigração, quer na habitação. Quer dizer, prometia-se grandes reformas para 30 dias e para 60 dias. Eu lembro-me do plano de emergência na saúde, lembro-me das fronteiras que não iam estar escancaradas. Já passaram, estamos a caminho dos 2 meses de governo, está tudo igual como António Costa disse. Quem não cumprir regras não pode entrar em Portugal. Quem não tiver contrato de trabalho ou tenha um visto apropriado à sua situação, não pode entrar em Portugal. Nós não podemos continuar a ter um país em que toda a gente entra de qualquer maneira. Chega cá e diz que vai andar à procura de trabalho. E cá fica durante um ano à procura de trabalho. Eu não conheço nenhum país da Europa que tenha um regime como este. Nenhum. Aliás, nós estamos a ser chamados à atenção pela Europa precisamente por isto. Pela bandalheira que criámos aqui. De que entra qualquer pessoa, de qualquer maneira, chega cá e é apanhado pelo CEF. Agora já não há CEF. Pela agência ou pela polícia e diz assim, olha, mas eu estou à procura de trabalho. Então pode ficar cá um ano. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Não há nenhum país da Europa que eu conheça que tenha um regime como este.
é verdade, é para um regime próprio da CPLP, mas a CPLP tem um universo de quase 300 milhões de pessoas. É insustentável este governo ou outro manterem esta situação. Ao mesmo tempo, nós temos insistido muito nas cotas, como outros países europeus têm feito, porque é a única forma de orientar a imigração para as necessidades da nossa economia. Porque a nossa economia também precisa de imigração. Mas nós temos que ter uma imigração que seja integrada, para não termos coisas como esta, mas também para não termos fenómenos como tivemos no Porto recentemente. Portanto, nós queremos que haja uma imigração regulada, controlada, honestamente. Quem não está a cumprir as regras tem que sair, porque é assim em todos os países. Ou seja, eu compreendo que nós sejamos um país humanista, eu também sou, mas se eu entro na casa de alguém sem essa pessoa me convidar, essa pessoa pega em mim e diz-me assim, você tem que sair. Se alguém vem para o nosso país sem nós o temos convidado ou sem lhe termos permitido entrar, nós temos que lhe dizer desculpe lá, mas você tem que sair e tem que voltar ao seu país. Não há aqui meias palavras, nem politicamente correto. É assim. É assim nos maiores países do mundo e é assim nos melhores países do mundo. Nós devemos equiparar-nos aos melhores e não aos piores. Portanto, o que nós queremos é regra e é por isso que vamos lutar. Ao mesmo tempo, isso é igualmente fundamental, nós não podemos esquecer que estamos a viver uma enorme crise de habitação e aqui não é apenas questão exclusiva dos imigrantes, é uma questão de falhanço do Estado, de falhança a nível fiscal e de falhança a nível de construção. Nós, e por isso é que eu estava a sublinhar o que aconteceu ontem, porque é particularmente paradigmático. Durante 3 anos, o Chega e o PSD foram os partidos mais audíveis na crítica ao Mais Habitação, que era um desastre. Aliás, o resultado do Mais Habitação está aqui à volta desta igreja. E ontem vai ao Parlamento uma proposta para chumbar o Mais Habitação, nas suas principais propostas, e para ajudar uma série de incentivos fiscais na habitação. O que é que o PSD e o Governo fazem? Votam contra. Portanto, nós temos com um Governo que é o mesmo que o anterior, do Partido Socialista. E isto é uma desilusão, uma decepção e uma traição aos eleitores. Porque o Chega não teve nenhum problema em votar ao lado da Iniciativa Liberal, eram propostas razoáveis e, sobretudo, que eu entendia, toda a direita se revia. Aparentemente não. Aparentemente o PSD revê-se mais no programa que está em vigor e que ficou em vigor, que é o do Mais Habitação. Portanto, eu diria que o Chega tem aqui um grande trabalho nestas eleições, porque quer os problemas da imigração, quer os problemas da habitação, quer os problemas da segurança, não são exclusivos portugueses. Portanto, nós vamos trabalhar muito e bem para que estes problemas sejam tratados a nível europeu. Não, eu não sei quem, muitas destas pessoas são portuguesas, não vão ser expulsas do país. São imigrantes. Se estiverem legais, não. Se estiverem ilegais, tem que ser. Ou seja, por isso é que se chama ilegal. Agora, se a gente não quiser que fique, nós temos que dizer, olha, desculpe lá, você não pode entrar aqui de qualquer maneira, porque atrás de si vem mais 10, depois vem mais 1000, já vem 1 milhão. E não há casa que aguente. Eu tenho dado este exemplo, uma casa que não tenha portas nem janelas não é uma casa. É um terreno, céu aberto. É tão simples como isto. Ninguém quer pôr estas pessoas pior do que estão. Ninguém quer dizer aos outros países que eles serão maltratados aqui, porque eu acho que Portugal é dos países que melhor trata até as pessoas que cá chegam. Agora, isto está-se a tornar um problema sério, as pessoas estão a começar a senti-lo de forma muito séria e em breve o nível de tensão social vai aumentar em Portugal. Não digam que nós não avisámos a tempo. Avisámos que estávamos a tornar numa Bélgica. E isso é o que pode vir a acontecer nos próximos meses se não fizermos nada. E que medidas é que podem ser? Aqui é uma questão que a Câmara e o Governo têm que articular em protocolos de habitação. Era o que eu faria se fosse Primeiro-Ministro. Não só em Lisboa, porque isto infelizmente está a acontecer em muitos sítios. Nós temos que ter protocolos de habitação ambiciosos, mas que tenham por detrás... Repare, nós olhamos para um prédio e pensamos quantas casas daquelas estarão vazias. Mas não é tão simples assim. A esquerda ocupe-se de qualquer maneira. Entram ali as pessoas, partem as portas, entram e ocupam as casas. A direita não. A direita respeita a propriedade. Tem que se comprar o edifício, tem que se fazer obras, tem que haver eventualmente uma expropriação, mas dentro da lei. Fazer isto tem tempo, demora tempo e exige alguns incentivos também a jusante. Quais são esses? São fiscais, para os senhorios sentirem que vale a pena ter as casas no mercado. Hoje o que os senhorios sentem é que não vale a pena arrendar a casa. O que pagam em impostos é uma brutalidade, têm a casa toda destruída muitas vezes, outras vezes os inquilinos não pagam e eles não conseguem tirá-los de lá porque o tribunal não deixa. Eu sei que isto custa ouvir, mas é verdade, eu conheço muitos que me dizem isso. Portanto, esta é a verdade. Se nós não trabalharmos nos dois planos, que é controle de imigração, aumento de construção e diminuir a burocracia em matéria de habitação, ouçam, vocês podemos dar as voltas que quiserem, podemos sentar-nos todos a discutir filosoficamente o tema, isto não vai parar, a crise vai continuar a aumentar e nós um dia vamos ter problemas muito mais sérios em Lisboa, no Porto, no Funchal, em Braga e em Faro, como estamos a ter já. Portanto, eu espero que isto seja resolvido a tempo e espero que o Luís Montenegro possa ouvir, porque ele na tomada de posse disse: não podemos ser um país de portas abertas, mas também não podemos ser um país de portas fechadas, mas também não podemos ser um país de portas escancaradas. Até agora, zero. Também disse que um dos maiores desafios de hoje era a habitação. Até agora, zero. Portanto, é uma frustração e um desapontamento com este governo que eu neste momento sinto. Era o prestígio que Portugal ganha nessa matéria e o facto de Portugal ser fronteira, Frontex deve estar numa fronteira e não numa zona não fronteiriça. E ao mesmo tempo, Portugal tem sido, nos últimos tempos,
dos países que mais problemas têm enfrentado em relação à imigração e às fronteiras. Não em número, porque isso até há países que obviamente têm muito mais que nós, como a Itália e a Grécia, mas porque Portugal tem sido chamada a atenção da Europa, precisamente por estar a não controlar as suas fronteiras. E, portanto, nós devemos dar o exemplo que o fazemos, e tanto fazemos que até temos cá a Agência de Controlo de Fronteiras sem nenhum problema. Era talvez uma chamada de atenção que nós temos mesmo que controlar as fronteiras. Se isto não acontecer, nós vamos pelo mau caminho. Claro, não só temos medidas para os fazer voltar, como queremos que os que lá fiquem continuem a participar. E por isso temos feito, não só em termos de trabalho de comunicação, uma grande comunicação com eles. Eu estou a pensar também ir a um dos círculos, digamos assim, círculos europeus ainda durante estas eleições europeias, para poder ouvir e perceber as questões. E todo o trabalho que temos feito nessa matéria, quer da desburocratização dos consulados, quer do teste ao voto eletrónico para quem vive fora de fronteiras, quer na capacidade de votarem por antecipação e em diferentes locais de onde residem especificamente no seu consulado, aparentemente também não há grande interesse do Governo em mudar isso. Portanto, nós chegamos a estas europeias basicamente como estávamos nas últimas europeias. E eu penso que isto vai frustrando as pessoas, porque cada vez que vem uma nova maioria ao Governo, há a esperança de mudar alguma coisa, mas chegamos ao novo ciclo eleitoral exatamente iguais como estávamos. Isto é frustrante. Vamos votar da mesma forma, vai haver muita abstenção, porque estamos a falar... Eu gostava que não houvesse, até porque o Chega será um dos grandes prejudicados também, provavelmente. Temos umas eleições que são no meio de feriado, verdadeiramente, e o Governo nada fez, nem o Governo, nem este, nem o outro, para ser franco, sobre a capacidade de haver voto mais flexível, de haver voto eletrónico lá fora, nada. Chegamos na mesma circunstância. O que é que vai acontecer? Vamos estar todos a lamentar na noite eleitoral, as pessoas não foram votar como quereríamos, etc. Mas o que é que fizemos por isso? Fizemos muito pouco, na verdade. Nós, eu também me incluo, todos os políticos. Não tenho nenhum problema em votar antecipado, mas eu, em princípio, estarei cá, penso que o também estará cá no dia das eleições, portanto votaremos no dia e temos todo o gosto em contar com o voto lá. Então, tem que ter alguma coisa, tem que ter pelo menos a promessa de um contrato de trabalho, porque senão, repare... Não têm meios para procurar? Eu lamento muito, mas um país não pode abrir as suas portas assim e dizer, olha, venham de qualquer maneira. Chegam cá e digam assim, estou à procura de trabalho. Acha que isso é um critério razoável? Acha que quem vem para assaltar carros chega aqui e diz, o que é que vem fazer? Vou assaltar carros. Dá? Olha, vou pôr uma bomba ali no metro, dá? Não, quem vem vai dizer que vem procurar trabalho, se ninguém lhe exigir mais nada. Nós estamos a falar de país onde o salário anual é de $200. Portanto, é normal que venham, o problema não está nessas pessoas, que eles venham à procura de uma vida melhor. O problema está nós. Estamos-lhes a dizer, venham de qualquer maneira, venham, não há regras aqui. Nós somos absolutamente mentecaptos, venham de qualquer maneira, nós pagamos subsídios, damos tudo, venham, entrem, e isto é vosso, olha, podem dar para onde quiserem. Não pode ser assim, tem que ter regras, tem que ter regras. Os melhores países do mundo têm regras, os países mais desenvolvidos do mundo têm regras. Se for à Suíça tem regras, se for ao Luxemburgo tem regras, se for aos Estados Unidos tem regras, se for à Alemanha tem regras, é assim que tem que ser. Portanto, compreendo o que diz. De facto, para todos não é fácil ter as mesmas oportunidades, mas tem que se exigir alguma coisa. Eu acho que pelo menos uma promessa de contrato de trabalho, a existência de meios de habitação, para não termos a situação que estamos a ter agora, e chegam de qualquer maneira e deitam-se onde houver uma cama. Quer dizer, não é assim que um país se governa. Não é assim que um país se governa. Ou nós paramos isto, ou em breve 15% da população será imigrante. Poucos são os países da Europa em que 15% da população é imigrante. Poucos. Vejam os dados. Mesmo os que têm imigração há muito mais anos que nós. Tem mais gente, evidentemente. Isto é um risco real. Se não fizermos nada, não é por mim nem pelo Chega. Se não fizermos nada, daqui a uns meses, não é daqui a uns anos, daqui a uns meses, no máximo daqui a 2 anos, estaremos a lamentar o caldo de conflito que comprámos em Portugal. Que é social, é económica, é habitacional, não é só criminal. É todos os tipos. Isso é uma evidência, basta ver a Europa. Está a acontecer nas principais cidades europeias. Não somos só nós. Portanto, esta vaga de imigração descontrolada gera tensão, isso parece-me evidente. Por outro lado, como é que se faz essa fiscalização? Como se faz na Suíça, como se faz na Suíça, como se faz em França, como se faz nos Estados Unidos, que é as pessoas chegam, mostram meios de subsistência e mostram ou promessa de contrato de trabalho ou contrato de trabalho. Aliás, os Estados Unidos são muito mais rigorosos que a Europa nessa matéria. Isto é o que um país decente e normal faz. Outros dizem venham de qualquer maneira. Precisamente não ter os problemas que nós temos, quer de desertificação do interior, quer da dimensão, os Estados Unidos podiam estar muito mais à vontade no controle da imigração, que são um país muito maior. Ora, se eles não estão, se a Suíça não está, se o Luxemburgo não está, que é um país pequeníssimo, se a Alemanha agora também já não está, porque é que nós temos que ser os últimos a acordar para a realidade? Neste momento, até os países que na crise de 2014, receberam milhares de refugiados e de imigrantes do Médio Oriente, que estavam em guerra, neste momento estão todos a reverter as políticas de imigração. A Alemanha foi o primeiro dele.
Portanto, porque é que nós temos que ser os últimos a fazermos? Eu estou a falar da tensão que não pode continuar a existir num país que não tem controle. Isso são outras questões, de natureza económica e de natureza da segurança social, a sustentabilidade. É um debate que envolve outras coisas. Em relação a isto, nós temos que perceber que não há país que sobreviva com a entrada sem controle de imigrantes. Não há nenhum. E, portanto, nós também temos que ter. Isso, aliás, não é dito só pelo Chega, é dito até por pessoas da área mais moderada do centro-direita. Portanto, este é um combate que tem que ser travado por todos e temos que chamar a atenção do Governo a tempo, para não olharmos para trás daqui a uns meses e dizer devíamos ter feito alguma coisa e não fizemos. O repto é sempre o mesmo. Ponham os olhos no que está acontecendo no centro da Europa. No centro da Europa e no sul da Europa. Nós não queremos chegar a esse ponto. E isso parece-me claro e evidente e a mensagem tem que ser transmitida aos portugueses todos. Nós até estamos a pensar fazer um puto estativo específico todo o dia sobre a imigração, mas isso não vos posso contar. Mas antes das europeias? Vamos ver. Muito obrigado, meus senhores. E até já.